Fui e já voltei, já voltamos na real. O Álvaro tá chegando, ele foi pegar uma outra cerveja. O assunto tá muito legal, a gente tá indo pra 55 minutos, 60 minutos de live. Eu tive que encerrar essa primeira parte pra gente continuar conversando. Eu acho que vocês também estão gostando da live, então nós vamos dar continuidade à live. Primeira vez que a gente começou, que a gente deu a dar essa continuidade, porque o assunto tá desenrolando, tá bacana, e a gente vai continuar essa live agora com vocês. Lembrando que as lives mais emblemáticas, elas vão pro meu canal no YouTube, Dr. Lopes, então procura lá, faz a inscrição e também tem as lives lá no Instagram. Tem a última live que foi com o professor Simino, explicando o fim dos conselhos de educação física. Tem também a próxima que vai entrar com o professor Antônio Carlos Gomes e, claro, na sequência, essa live aqui. Oi, Pati Foisten! Beijo! A Pati é a esposa do Álvaro. Tá gostando, Álvaro, da live ou não? Muito, muito, tá bem legal. É muito bacana. Oi, amor, e é ótimo ali, ó. Caraca, velho. Então é complicado. Então, assim, gente, é uma maneira muito bacana de a gente juntar pessoas que Olha às vezes a Gi de Gainesville. Viu? Tu viu? O pessoal tá entrando aqui, aí, né? Cara. A galera aí, o Thiago Ramiz, beijo, Thiago. Beijo, Luiz Rizzi, também, meu aluno lá de Lajeado. Beijão pra vocês todos aí, cara. Saudade dessa galera. Beijão. Beijo pra tua irmã também, Luiz. E não tem nenhuma conotação sexual isso, é só um beijo pra tua irmã também, porque eu gosto dela também, colega. Edu Borges, gente boa. Professor Michel, a Nutri Costa também. Galera toda entrando aqui, muito bacana. Que bom que vocês estão gostando da live. E nós vamos continuar. O Álvaro pegou mais uma cerveja. Qual é a cerveja agora, Álvaro? Mudou o tipo ou não? Mudei porque acabou as estelas. Aí eu abri uma... Ah, tá bom, bom pedido. Bom. Cara, me diz uma coisa. Tu viveu o tempo de que se tomava Kaiser, Skol. Tu tomou isso aí, não adianta. Tomou. Não, eu vvou confessar publicamente para 55 pessoas. Eu já tomei Malte 90. Malte 90? O meu avô tomava Malte 90. Porra, cara... Não. Acabou. Eu tô deletando. Terminou a live. Como assim, teu avô? Meu avô tomava Malte 90. Aí, Murilão, tudo bem, galera entrando. Matheus Breyer. O Álvaro é do tempo da Malte 90, diz o Matheus Breyer. Beijo, Mateuzinho. Beijo, Mateuzinho. Saudade. Cara. Eu já tomei Malte galera. 90. Que desespero. Bom, mas cara, falando em cerveja, que é uma live de boteco, me diz aí, quais as cervejas que você tomou e disse assim, caraca, essa aqui valeu as libras que eu investi. Vamos botar. Já tô dando uma cantada de pedra aí, né? Tá bom. Vamos nós. Eu não vou falar em libras, né? Porque, para mim, quando eu estive na Inglaterra, eu fui iniciado no mundo das ales. Tá? E aí, no mundo das ales, bom, isso é um mundo cervejístico à parte. Aí, no mundo das ales, eu vou ficar com uma que é mais popular lá, que é a London Pride. Gosto. London Pride é espetacular neste mundo. Tá? Não é a melhor, não é... Não, mas vale o quanto custa. Mas vale muito. Né? London Pride, eu sou apaixonado. Bom, mas não é isso. Quem é que faz a London Pride? Quem é que faz? Quem é que fabrica? A Fuller's, né? Ela tem um conjunto, são vários tipos de cerveja. Tu encontra algumas Fuller's no mercado brasileiro. Tá? Mas falando de cervejas de uma forma geral, eu sou da escola eslava. Eu sou da escola tcheca. Eu sou da escola, num outro lá, austríaca, alemã, tcheca. Essas são as minhas escolas. Tá? As que eu prefiro. As Pilsners bem boas. Aí o que acontece? Top One, tu não encontra no Brasil, eu pelo menos nunca encontrei. Staropramen. Staropramen, eu vou escrever aqui para vocês. Veja, nós vamos da fisiologia à cerveja, rapaz. Nós somos... O troço aqui é curioso. Procure essa cerveja, ela é espetacular, é uma Pilsner tcheca. A Budvar é maravilhosa? É. A Pilsner Urquell é maravilhosa? É. Boa. Tu encontra no Brasil. A Staropramen eu nunca encontrei.
Eu recomendo porque é a melhor Pilsner que eu bebi na vida. Seguindo a lógica, aí nós vamos para a Alemanha. Eu sou maluco por... Eu sei que a gente não gosta... Álvaro, um minutinho aqui. A Geisa tá mandando... A Gisele tá mandando aqui, ó. Big Nose da Swamp Hat aqui de Gainesville. Yeah! Essa eu provei com ela! Ai. Mas aí na escola, a escola alemã, na realidade eu não vou ficar na Alemanha, eu vou para a Áustria. E aí eu vou pegar uma cerveja de trigo, uma Weiss, que é a Edelweiss. Boa! A melhor cerveja de trigo que eu bebi na minha vida. Boa. Edelweiss. Edelweiss é aquela florzinha dos Alpes austríacos, aquela coisa lá da... Como é que é? Da Noviça Rebelde, né? Então, é uma Weiss absolutamente espetacular. Tem outras Weiss alemãs, como uma Paulaner, que é maravilhosa e que é uma das top one, na opinião do Giovanni Cunha. Giovanni adora a Paulaner. Né? Que é muito boa, maravilhosa, mas eu prefiro o Edelweiss. Antigamente eu conseguia comprar, inclusive aqui em Santa Catarina, não tenho mais visto há muito tempo. A gente comprava Edelweiss, eu acho que no Vice a gente comprava, não lembro. Mas de qualquer forma, eu comprava Edelweiss e não tenho mais conseguido nos últimos anos. Então, sei lá. E aí, saindo para um outro universo, né? Nós vamos para o universo da escola americana, e aí, Brooklyn Sorati Ace. Eu sabia que ia fazer isso. Brute Sorati! Cara, eu também... E aí eu vou fazer uma propaganda. Eu não ganho um centavo por isso, mas eu merecia. Tem uma cervejaria em Novo Hamburgo que é a Fat Bull. E ela faz uma cópia. Eles dizem que é cópia. Né? Eles são honestos. Eles dizem, isso é cópia. Eles fazem uma cópia da Brooklyn Sorati Ace. Uma garrafa de Brooklyn Sorati Ace hoje deve estar uns 100 pila. Tá? Exato. Eu paguei 300 ml, acho que eu paguei 30 pila, 40 pila, 300 ml para tomar. É por aí, tá? Mas tu compra uma Fat Bull. O nome da Fat Bull é Ace. Eu vou procurar essa cerveja para ir lá tomar. É uma cervejaria de Novo Hamburgo, Fat Bull. Tá? E ele tem uma cerveja que é Ace, que é uma cópia da Brooklyn Sorati Ace, vale cada centavo. Essa Sorati ela é feita com o lúpulo, né? O lúpulo Sorati, que é um lúpulo japonês, isso? Eu acho que não é o lúpulo, eu acho que é a levedura. Não, eu acho que é o lúpulo que é japonês, se eu não me engano. Estava eu e o Giovanni na Malt Store, nós fomos tomar essa Sorati. Bêbados, vocês não lembram? Não, nós não estávamos bêbados porque era muito caro ficar bêbado com ela. É verdade. Não dava. E a gente tomando e o cara explicando que eu acho que é não é o lúpulo Sorati, que é um lúpulo japonês, que é sensacional, dá um frescor nela, é incrível, cerveja incrível mesmo, uma taça maravilhosa de tomar. Mas eu vou procurar. Essa cervejaria ali em Novo Hamburgo, ela fica na BR, não fica? Eu acho que ela... Não? Mas eu vou procurar a cervejaria, cara. Deve ser... Poxa, é uma cerveja maravilhosa. As Local One são várias cervejas que eu gosto, vários tipos. A Renatinha me deu de aniversário uma Local One uma vez, sensacional também, muito boa de tomar. Bem bacana. Álvaro, tu foste para Inglaterra para fazer o teu pós-doc, teu pós-doutorado, né? Sim. Que, ao contrário do que muita gente pensa, o pós-doc ele não é um diploma, ele não é um título, né? Ele é um estágio para doutores, né? Um estágio onde o doutor vai lá trocar informações científicas. Vamos explicar uma coisa. Vai. Nomes parecidos. Existe uma coisa no mundo que são os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que parecem a mesma coisa, mas que na realidade não são. Isso tanto tem a ver do ponto de vista de significado real, quanto eventualmente do ponto de vista semântico, né? Mas de qualquer forma, pós-doc no Brasil, ou para brasileiros, quando diz vou fazer um pós-doc, isso é uma extensão da formação, é de certa forma um curso, tá? Mas é um curso sem disciplinas, é um curso de tempo de trabalho que tu vai fazer com alguém que seja considerado num determinado nível muito bom
e que tu vai lá para aprender alguma coisa, e isso normalmente era feito no exterior, hoje nós já temos isso no Brasil, ou seja, tu pode, eu tenho 2 pós-doutorandos comigo nesse momento, né? Então tu pode fazer um pós-doutorado com alguém no Brasil ou fora do Brasil para aprender alguma coisa. Tem uma técnica lá que eu quero muito aprender e quero trazer para o Brasil. Vai lá e passa um tempo fazendo pós-doutorado. Bom, essa é a leitura brasileira. A leitura europeia, norte-americana, australiana, ela é completamente diferente. O que é um pós-doc? É um empregado. Tu tem um contrato de pós-doc. Né? É um contrato que normalmente não é sequer de 1 ano, é um contrato de 2, de 3, até de mais anos, para tu desenvolver um determinado projeto. Então, ele é literalmente para o modelo, digamos assim, norte-americano ou europeu, ele é uma mão de obra barata. É uma mão de obra de alto nível, né? Então é um cara que tem que ter doutorado, ele é doutor, mas é um doutor jovem, acabou de sair da universidade, terminou o doutorado, e aí daqui a pouco ele precisa de grana, ele precisa se manter, ele pega um contrato de pós-doc numa universidade tal para tocar um projeto ao qual ele se candidatou. É claro que o que acontece ao longo desse tempo? Ele aprende muito, ele se mantém, ele tem lá um salário, etc, né? E durante esse tempo ele não só atende às demandas do seu sponsor, né, do seu contratante, né, como ele também aumenta a própria produção científica. E aí ele alavanca a sua capacidade de contratação. Né? Agora eu produzi, né, vários artigos, vários projetos aqui com resultados interessantes. Além disso, eu consegui financiamento, porque isso é uma coisa interessante, né? Tu, como pós-doc, tu aplica para os órgãos de financiamento e consegue financiamento. E aí, principalmente fora do Brasil, né, gente? Isso o Álvaro está falando fora do Brasil. Exatamente. Principalmente fora. No Brasil está começando. Né? Mas aí o que acontece? Existe uma... agora eu não vou lembrar, deixa eu me lembrar de uma coisa. A Gisiane está assistindo e o Orlando também deve estar assistindo isso aqui. O Orlando é um ex-aluno meu de doutorado, que agora é Research Assistant na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ele teve um período lá, um bom período como pós-doc na Flórida, e agora está como Research Assistant lá, trabalhando, né, tendo seu salário lá, os seus vencimentos na Universidade da Flórida em Gainesville. E aí o que acontece nessa história? Tu tem um grant que é para pesquisadores jovens, né? Então, logo que tu tem 1, 2, 3... Grant é grana, tá? Uma grana que entra para esses pesquisadores, tá, gente? Mas na realidade é para o projeto, né? É para tocar o projeto. Eu preciso de $100 mil para tocar um projeto, preciso de $500 mil para tocar um projeto. Então, e aí parte vai para o projeto, parte paga salário, parte, né? Tem uma distribuição. Essa é uma coisa interessante no modelo, principalmente norte-americano, né? Não é tanto para o modelo europeu, mas principalmente para o modelo norte-americano. Tu consegue lá uma grana lá, digamos, $1 milhão, né, para um projeto de, sei lá, 4 anos. Tu pode contratar pessoal. Né? É diferente nós. Aqui a gente tem $100 mil. Eu tenho um projeto financiado de $150 mil. Eu não posso contratar ninguém. Eu simplesmente posso comprar material de consumo para tocar o meu projeto, etc, etc. Né? Lá eles podem contratar pessoal. Então o que acontece? Tu pega $1 milhão, eu posso contratar um pós-doc. Quanto é que eu vou pagar para um pós-doc? Sei lá, $50 mil ano. Né? Então, $50 mil, que é um valor razoável para um pós-doc, $50, $60 mil por ano, né? Eles sempre pensam em ano. Então, tu multiplica isso por 4, tu tem aí, digamos, $240 mil do $1 milhão que tu ganhou, certo? Então, o que acontece nessa história? O resto, tu reverte lá para comprar equipamento, para comprar coisa, mas tu consegue contratar pessoal. Bom, o que eu ia dizer? Estava contando a história do pós-doc, né? Foi isso que me motivou a falar desse negócio. É muito comum tu ter jovens pesquisadores, jovens pós-docs que conseguiram grants do nível de pós-doc, porque uma coisa por exemplo, o Orlando, que está lá iniciando carreira nos Estados Unidos, e eu, que já tenho 30 anos de carreira aqui.
né? Eu não compito com o Orlando. Entende? É outro nível, digamos assim, de aplicação. Mas, de qualquer forma, quando o cara consegue essa grana é dele, não é da universidade. E aí, o que é muito legal? Cara, é um troço muito louco. Eu estava tentando lembrar o código desse financiamento de jovem pesquisador. Vamos ver se a Gi me diz aí. Eu sei que o dos tops, né, dos grandes pesquisadores, é o R01. Esses são dos grandes. O dos iniciantes eu não lembro agora qual é o código. Mas, de qualquer forma, tu vai para um congresso internacional, como a gente teve ano passado no Experimental Biology, que é um dos grandes congressos de biologia experimental do mundo. O K99, a Gi já disse aí. O K99 é o financiamento para jovem pesquisador. Aí o que acontece? Tem um jovem pesquisador lá apresentando seu resultado no congresso do Experimental Biology, e ele diz o seguinte, no final da apresentação, cara, eu vi isso 2 ou 3 vezes ao longo do Experimental Biology. Gente, eu tenho um K99 e estou procurando emprego. Que legal. Sabe? O que é isso? A universidade está lá assistindo o cara e diz, gostei desse cara, vem. Por quê? Porque ele leva o financiamento para a universidade. Entendeu? Então, assim, as universidades batalham muito por pesquisadores que tragam financiamento. E aí a jogada é essa, né? Então, sim. Esse modelo... E aí a universidade também entra com uma grana, ajuda o cara também, coisa... É duplo, na realidade. É duplo, na realidade. Porque a universidade está oferecendo toda a estrutura dela, os laboratórios, né, pessoal, né, etc, etc. Ela tem interesse de se tornar publicada. Americana. Tem uma coisa na universidade americana. Se tu trouxer $1 milhão para a universidade... né, num grant, do R01 que tu conseguiu lá, sabe o que acontece? 20% fica na universidade. Entendeu por que a universidade quer que tu traga dinheiro? Claro, 20%. Capitalismo selvagem, velho. O negócio é ninja. Então, assim, a universidade quer que tu traga muito financiamento. Quanto mais tu trouxer, mais fica na universidade. 20% tem a grana... Tem a grana, tem as publicações que vão levar o nome da universidade, isso aumenta a procura por estudantes que querem estudar em universidades que são... E aí entra numa bola de neve, né? É bola de neve, nossa coisa. E aí o que acontece? As universidades, elas procuram pelo cara que traga financiamento. Não adianta tu ter 150 artigos publicados se tu nunca aprovou um financiamento. Que é a diferença do modelo do Brasil, né? A gente tem um monte de pesquisador que tem, 200 artigos publicados, mas nunca ganhou um financiamento, ou as publicações dele não são contundentes, não trazem informações, não são citadas, né? Então isso é umas coisas bem legais. Cara, Álvaro, me diz uma coisa. Dentro dessa ideia aí, que já que a gente está falando de universidade dentro e fora do Brasil, qual a diferença mais básica, mais clara em fazer uma graduação no Brasil e fazer uma graduação no exterior, e a partir da graduação a gente tocar, assim, qual é a diferença primordial? Assim, primeiro lugar, vamos falar em primeiro lugar em estrutura. Em estrutura da graduação, claro que eu vou te falar daquilo que eu conheço. E o que eu conheço? Eu conheço Inglaterra, eu conheço Estados Unidos, eu conheço Portugal, eu conheço um pouco de Irlanda, um pouco de França. Tá aí. Tá bom, tá legal, tá legal. Tá bom. O que eu conheço em termos de estrutura. O que eu conheço mais realmente é Inglaterra e Estados Unidos. Isso eu conheço mais em termos de estrutura. Primeira diferença. Carga horária de graduação. Ela é muito menor nos Estados Unidos e na Inglaterra do que no Brasil. Aqui no Brasil a gente valoriza muito a hora de sala de aula. Aqui a gente valoriza demais o tempo que eu chamo de hora bunda, que é sentar e assistir, sentar e estar em sala. Aqui é comunérrimo cursos que tenham mais de 20 horas semanais de sala de aula. Eu não vi isso nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos. Em compensação, o que acontece? Eu lembro quando eu tive na Inglaterra, eu até perguntei pro David, eu perguntei para ele, cara, onde é que estão os alunos daqueles negócios? Aí ele assim,
Estão estudando. Eu sei, mas estão estudando aonde que não estão aqui dentro? Os caras estão estudando em casa. Em casa que se estuda. Aqui eles tiram dúvida. Aqui eles vêm com dúvidas pontuais, vêm fazer provas, vêm fazer experimento, mas estudar se estuda em casa. Tem uma coisa que é muito legal, mas isso é bem modelo inglês americano, né? Aqui tem uma frescura, e na minha opinião é frescura, tá? Porque a gente não pode dar aula com mais de 40 alunos na sala, porque isso não é pedagógico. Eu não sei, cara. Eu dei aula lá na Inglaterra para 150, assisti com 200. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Os caras dão o próprio formato da sala é diferente, né? Claro, sabe? Normalésimo. Os caras dando aula para 150 maluco e era isso. Vambora. Sabe? Coisa linda. Tem uma coisa que, assim, ó, eu conversando com amigos meus ingleses, australianos, americanos. O quê? Tu dá a mesma aula de manhã e de tarde? Mas como assim? Por que não dá uma aula só para todo mundo? É pouco eficiente, uma turma de manhã, outra turma de tarde. Os caras ficam te olhando, eles não entendem. Eles não entendem, é engraçadíssimo. Né? Então, assim, ó, eu dou a mesma aula de manhã e depois repito a aula de tarde. É um troço absurdo. Não! Eles dão aula lá, acabou. Mas não é pedagógico. Como é que é pedagógico? Para de frescura. Aí eles têm uma coisa que aí sim nós não temos, que é muito legal. Eles têm essas grandes aulas, assim, com os professores, né, com os lecturers e tal, e depois eles têm os tutorials. E o que são os tutorials? É um bando de alunos de mestrado, de doutorado, eventualmente um pós-doc, mas principalmente esse pessoal que está em formação, que tem horários de atendimento dos alunos. No meu tempo lá na Inglaterra era o Kevin. Lembra do Kevin? Oi? Lembra do Kevin? No meu tempo lá no Loughborough era o Kevin que atendia os alunos. Claro, e vários outros. Então o que acontece? Ele atende os alunos lá em laboratório, inclusive de aula prática. Sim. E aí o cara fica lá atendendo o pessoal, etc, tirando dúvida. Mas então o que acontece? Eles têm menos carga horária, e aí tem uma coisa. Quando o professor diz lá na aula, por favor, tá aqui, vocês vão encontrar lá no Moodle, vão encontrar lá no site o artigo tal, por favor, você dê uma lida no artigo para a próxima semana. O cara vai ler. Impressionante. Eles leem. É uma loucura, gente, eles leem para a próxima aula. Aí não precisa ter 24 horas aula por semana, André. Claro. Não, incrível. Claro que é um modelo também que a gente entende que economicamente ele é diferente, né? Você tem lá o estudante, no tempo que eu estava lá, eu lembro do laboratório que até as meninas estavam participando de um estudo lá como participantes, como sujeitas, e elas eram da Alemanha, e elas estavam na Universidade de Loughborough, porque a gente sabe que Loughborough é um centro de referência para one no mundo. Exato. Top one in sports science no mundo. Isso. Para que vocês possam entender o que é essa universidade na Inglaterra e para o mundo, o departamento, assim, ela não é só forte na parte esportiva, ela tem a parte de administração. São muito três forte. áreas que ela é forte: Sports Science, engenharia e administração. Exatamente. E engenharia, eles construíram a Jabulani, pode ser? A Jabulani foi feita lá, né? Eles projetaram as 3 últimas bolas das Copas. Das Copas. Então, assim, o laboratório graças de ao... mecânica eles é patrocinado pela Adidas. Então... Tinha um Gatorade Sport Science, não sei se ainda tem lá dentro. Sim, ainda tem. Quando eu estive lá, o Álvaro, como é que é essa história toda, tá? O Orlando começou esse vínculo, foi para a Inglaterra lá, e aí começou com o Gatorade Sport Science, aí ele conheceu o David Stencil, e aí, por intermédio de Álvaro, Orlando, David Stencil veio ao Brasil. Aí eu lendo algumas coisas do David, comecei a estudar aquilo que o David estava estudando na época, que era a grelina, a questão do apetite, etc. E aí o Álvaro foi para a Inglaterra para fazer o pós-doc, passou um ano lá fazendo pós-doc, retorna para o Brasil, eu vou para a Inglaterra, fico um período lá que a gente chama de missão de curta duração, é uma grana que a universidade, eu ganhei essa grana da universidade, R$5.000 na época, para poder ficar lá um tempo. E aí eu fui lá conhecer, porque o Álvaro
Eu acho que foi o Orlando primeiro, depois tu, depois eu, e depois foi a Fernanda, teve lá, eu acho. A Fernanda fez o doutorado dela lá, a Fernanda Gomes. Fez o doutorado lá e coisa. A Fernanda ela é pesquisadora da Nestlé, numa cidadezinha pequena da Alemanha, trabalha com chocolates funcionais. Que tu vê, né, cara? A Fernanda, beijo, Fernanda, se tu assistir essa live, show de bola. A Fernanda, atleta também, né? Competia e faz triatleta, gente boníssima da nutrição. Então, assim, a gente teve esse contato lá. E aí, quando o Álvaro volta de lá da Inglaterra e eu vou para lá, já tem todo um cenário montado. As pessoas conhecem o Orlando, conhecem o Álvaro, tem a Naual, tem toda a galera que tá ali, o Kevin, queridaço, e toda a galera lá. E aí eu tenho um choque de realidade, né, cara? Porque, primeiro, eu não tinha ainda viajado para um país tão longe, era a primeira vez no continente europeu, primeira e única até agora, não voltei para o continente europeu. E assim, então tu tem um choque muito grande. A universidade, em 2012 era isso, era época de Olimpíada no país. E, tipo assim, uma tecnologia absurda. Nós tínhamos umas salas onde as pessoas faziam biópsia, tinha uma sala de biologia molecular com imunologia, que não sei o que não dá para entrar. Aí tinha 8 ergospirômetros. Cacete, cara, 8 ergospirômetros. Aí tinha um no laboratório, tem um no laboratório, aí tinha 8. Aí, tipo, né? Então, tipo assim, absurdamente, campus maravilhoso, lindo, com tudo. Tem uma curiosidade sobre Loughborough. Tem uma curiosidade sobre Loughborough, e eles fazem isso a cada Olimpíada. Eu lembro de 2016, que foi o Rio, né? Que a cada Olimpíada eles fazem isso. E aí o título básico do site, se vocês procurarem isso no site da Universidade de Loughborough, vai aparecer lá. Em 2016, se eu bem me lembro, o título era o seguinte: se Loughborough fosse um país, nós estaríamos em 11º no quadro de medalhas. Ou seja, isso é só atleta da Universidade de Loughborough que competiu nas Olimpíadas e teve medalha. Então, é uma coisa absurda. É absurdo, uma estrutura impressionante. A cidade, uma coisa gostosinha, incrível. Parece que tá em outro mundo, né? Tá em outro lugar, assim, tudo é incrível. É uma experiência maravilhosa. E eu lembro da universidade, assim, tinha um corredor, um prédio onde tinha era um hall de homenagens com as fotos dos atletas ditos importantes que passaram. Caraca, velho! Muito atleta, muito top de linha, tudo, assim, tudo. E eu tava lá nessa época da Olimpíada e a universidade, ela recebe a seleção da Grã-Bretanha e, naquela época, também do Japão. Então, tipo assim, tu tava na universidade, passava uns robôs, assim, ó, por ti, tu olhava assim, cacete, cara. Que daí era competidor dos 100 metros rasos, era dos 200 metros rasos. Tu olhava assim, ó, caramba, cara, os atletas, assim, ó, top de linha do negócio. Foi realmente uma experiência inacreditável. Álvaro, dentro desse contexto de formação, assim, quem tem condições, tá? Que hoje é muito mais fácil, por vários motivos, todos os motivos possíveis, a questão da experiência no exterior. Tu incentiva as pessoas a irem na graduação, espera a graduação terminar. Como é que é esse modelo, assim? Vai agora! Agora, né? Vai agora. Larga tudo e vai. Agora. Cara, assim, ó, isso eu digo, não é para os meus alunos, digo isso para os meus filhos. Tá? Então, assim, ó, se tu tiver a oportunidade, vai, passa 6 meses, passa 3 meses, passa 1 ano. Ah, mas eu vou me atrasar no curso 1 ano. Hã? Vai voltar anos-luz, né? Entende? Não, sabe? Mas vai para um país onde tu possa realmente ter um desenvolvimento bacana, cara. Sabe? Estuda um pouco antes, etc. E não adianta. Não me xinguem, né? Xinguem, sim, mas inglês ok. é fundamental. Nesse mundo inglês é fundamental. Lamento, né? Ah, mas eu quero ir para a França. Tá bom, vai estudar francês. Tem belíssimas universidades na França, tranquilo. Mas a experiência do exterior, ela é
é riquíssima, riquíssima, riquíssima em todos os sentidos. Todos os sentidos. Científicos, claro que sim, é do que a gente está falando. Mas não só isso, sabe? É cultural, é muito tudo. importante. Então, assim, eu digo isso para os meus filhos. Então, eu estou trabalhando para tentar permitir que eles passem 6 meses, 1 ano, a vida inteira, né? No exterior, num lugar bacana, conhecendo gente diferente, se virando. Eu acho que isso é fundamental do ponto de vista científico, que é nesse momento que a gente está mais discutindo mais, mas também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de humano, né? Eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com o Rodrigo Macedo, nosso querido Nutrinho. Velho veludo para os íntimos. Né? Conversando da forma como a gente está conversando agora, etc. Ele disse, Paulo, qual é uma das coisas que te chamava a atenção? Cara, uma das coisas que me chamava muito a atenção na Inglaterra era em comparação com o Brasil, é claro, não eram as mulheres. A pequena diferença que a gente via entre classes, entre o professor titular da universidade e o atendente da cafeteria, do boteco da própria universidade. Eu falei com o David isso, cara. Eu contei para o Rodrigo, o seguinte, eu estava lá, eu ia sempre no restaurante lá da universidade, coisa e tal, pedia lá uma salada e eu era atendido sistematicamente por uma pessoa lá que era a Fiona. Eu nunca vou esquecer o nome por causa do Shrek, né? Mas então a Fiona me atendia. Aí um dia eu fui lá, a Fiona não estava, fui no dia seguinte, a Fiona não estava. Aí eu perguntei, onde é que está a Fiona, né? Um detalhe, a Fiona chegava todo dia, porque eu via ela chegando, né, num Senic, 0 bala. Eu conhecia a Fiona. Tu conheceu a Fiona? Então... Porque ela chegando para abrir a cafeteria, cara, e o David com o carro ali, coisa, eu perguntei pro David, essa é a dona da cafeteria? Dele, não, é a atendente da cafeteria. Pô, a atendente tem esse carro? Aí ele falou, sim, André, é que aqui não existe tanta diferença financeira assim como existe no Brasil. Eu sei que para ti é estranho uma atendente ter um carro desses, mas aqui é normal. Aí, resultado, um dia a Fiona desapareceu, né? Aí passou 2, 3, 4 dias, eu perguntei, cadê a Fiona? Tá de férias. Que beleza. Tá passando um tempo na Itália. Eu fui para Cidreira. A atendente do bar foi passar 1 semana, 15 dias, não sei, de férias no Mar Adriático. Que espetáculo! E a gente vai para Tapes. Vamos para Tapes. Vai para Tapes, vai para Cidreira. Né? Cidreira. Então, nada contra a Cidreira, mas é uma vida. Eu acho que isso muda a forma como as pessoas têm de pensar, sabe? Sociedade. Olha só quem tá nessa live. Álvaro, olha quem tá. Eduardo Remião, meu querido. Beijo, Eduardo. Um dos treinadores aí de aeróbio, de treinamento de corrida, maratona aqui do Rio Grande do Sul. Sabe nada esse cara aí. Inventa sua moda isso aí, cara. Tá louco. Ele tá rindo de pinhal aí, ó. Tá rindo de pinhal por quê? Porque é onde ele vai. Arambaré, a galera aí falando. Tem resort então. Cara, eu tive casa a minha infância inteira em Cidreira, velho. Que coisa. Deve ter pego no mínimo uma micose. Uma micose. Não, bicho de pé. Bicho de pé. Aquele bicho geográfico, aquele que é uma praga. Isso eu nunca peguei. Eu nunca peguei. Que incrível, cara, que incrível. Álvaro, assim, qual é o melhor lugar hoje, na tua concepção, para viver? Pudesse escolher um país, vou te sacanear. Escolhe aí. Cara, sabe que esse é o tipo da conversa que eu e minha mulher temos mais ou menos sistematicamente. Eu acho uma resposta muito difícil, mas eu tenho algumas preferências. Barcelona. Cara. Te encanta. Barcelona é um troço espetacular. Lisboa. Muito hermosa, riquíssima. Lisboa e o Porto. Eu tenho que falar dos dois, porque senão eu vou apanhar, vai ser uma complicação. Mas, de qualquer forma, eu acho que Portugal e Espanha, neste momento, são lugares que me atraem muito por uma série de razões.
Não só pela língua, porque eu poderia tranquilamente morar na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, Sim. ou em qualquer outro lugar, na Austrália, sei lá. Mas porque eles têm algumas coisas que o custo de vida, a comida. Não tenta comparar a comida espanhola ou portuguesa com a inglesa. Me faz esse favor. Não, até porque a culinária inglesa, ela é um tanto um quanto importada, né? O que tem mais ou menos é importado, mas a tradicional... Existe culinária inglesa, mas ela não dá. É pobre, né? Ela não é tão explorada de forma geral, né? Mas assim, eu ficaria entre Espanha e Portugal para morar. Mas tu não tocasse no aspecto científico. Então eu tô Não. Morar. Eu ficaria entre esses dois. Espanha ou Portugal. Tu já comeu um lugar que eu achei espetacular e que eu moraria se não fosse a bendita língua? Holanda, Amsterdã. Cara, que cidade. Cerveja, queijo, bom, tava valendo. Sensacional. Mas a língua é um inferno. Só que, claro, todo mundo fala inglês, né? Então, tu te bem. Tem alguém que falou Venezuela aqui. Álvaro, tu comeste o pata negra? Claro. O preso. E que tal? Eu nunca comi o preso. É bom? Uma coisa. É realmente diferente. Cara, em qualquer cidade da Espanha, tu tem as ramonerias, que são casas de Ramon, casas de presunto. E ali tu tem as tudo. Presunterias, vou botar assim. Exato, né? Então são presunterias. Então, assim, tu entra lá, tu pega umas lasquinhas de qualquer coisa e sai comendo aquilo ali. Eles servem num conezinho, eles tiram as fatias ali na hora, servem num conezinho e tu sai comendo na rua. Então, assim, cara, tu tem tudo que é tipo de presunto deles lá e é um espetáculo. E assim, tu pensa, é uma fortuna? Não, se tu tiver uma moedinha de €1, tu entra e tu sai com um cone de presunto na mão. Sabe? Quanto é que tá o euro hoje? R$5. 5 pila? 5, 6 pila. Não dá 6. Subiu muito, inclusive agora por causa dessa história de corona, o caramba 4 subiu muito. Mas de qualquer forma, tem que dar uma olhada, deve estar, não está 6. 6 eu acho que está a Libra, né? 5. Acho que a Libra deve estar isso aí. Acho que a Libra está um pouquinho mais alta do que o resto. Álvaro, para tirar uma dúvida aí, quais são as linhas de pesquisa que tu está trabalhando hoje? Cara, assim, o que aconteceu em termos históricos, né? Eu comecei na fisiologia do exercício, na educação física, né? Com o que o Eduardo... ele já está falando aqui do vinho, etc. Eduardo, olha só, Eduardo, depois que acabar, acabar... Aqui, o euro tá 5,77, baile, sacanagem. Aí, ó. Quando acabar essa brincadeira toda aí, dessa bagunça de Covid, etc., vamos marcar uma live gastronômica. A gente faz a transmissão com o Álvaro cozinhando. Quando acabar a Covid, a gente não vai marcar live. Nós vamos nos encontrar. Não, nós nos encontramos. Fazemos a live gastronômica em conjunto, a gente reúne uma galera bacana, eu monto o circo lá, a gente transmite tudo lá pra galera, a galera vê a gente fazendo bagunça. Mas tá combinado isso, tu tá convidadíssimo, Remião, pra fazer isso aí com a gente. Vai lá, Álvaro, qual é a brincadeira das tuas linhas? Vamos lá. Tá, então assim, eu comecei mexendo com estresse oxidativo, eu trabalhava com lesão por radicais livres, etc. E ao longo do tempo eu fui mudando, né? Não que eu tenha parado de trabalhar com estresse oxidativo, eu tenho trabalhos até recentes com estresse oxidativo, mas eu fui migrando cada vez mais para doença crônica, né? Com a área de saúde e tal. Por duas razões, né? Uma porque me interessava, óbvio, mas também porque as vias de financiamento se tornavam cada vez mais fáceis de mexer. Então eu tenho trabalhado bastante com doença crônica. E o que eu quero dizer com doença crônica? Com hipertensão, com obesidade, com diabetes. Né? Boa parte dos meus trabalhos recentes tem relação justamente com, vamos falar assim, a síndrome metabólica. Né? Obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia.
nesse sentido. Trabalhando não meramente com a questão do treinamento, né? Ai, Elise, 6,37 a libra, caraca. Tá? Eu tenho. Mas bom. Eu tenho. Mas resultado, não meramente com... Assim, ó, tem uma coisa que nos Estados Unidos os caras chamam de hu-hu-ha-ha science. O que é hu-hu-ha-ha science? É aquela... vamos testar se 4 séries é melhor do que 3? Boa. Vamos testar se exercício assim é melhor do que exercício assado? Gente, todo mundo sabe que exercício é bom. Pronto. Para de apurrinhar. Né? Mas eu mostrei que se tu testar 3 séries é melhor do que 2 séries. Em que isso muda? E tem um monte, né? Tem um monte. O nome disso é hu-hu-ha-ha science. Tá? Eu vou começar a usar. Essa é uma expressão que não é invenção minha. Isso quem me apresentou isso foi o Orlando, foi a Gi, lá nos Estados Unidos, coisa e tal, e eu achei muito engraçado e faz todo sentido. Então, o que a gente faz na realidade? A gente não fica testando se exercício tal é melhor do que obviedades, né? Obviedades. Não se testa obviedades. Se treinar concêntrico é melhor do que excêntrico. Não, eu fico tentando entender como é que a sinalização ou inflamatória, ou vascular, ou endócrina funcionam nas respostas a esses tipos de exercício. Né? Porque a gente sabe que exercício é bom praticamente para tudo, né? Então não tem mais que ficar discutindo isso. Então a gente está discutindo, na realidade, os processos de sinalização. Os mecanismos propriamente ditos. Os mecanismos envolvidos nisso. Né? Então a gente tem trabalhado com isso, com hipertensão, com obesidade e assim por diante. Só que aí o que acontece? Ao longo dos anos, por talvez necessidade, talvez comodismo, eu migrei muito para a área da saúde e esqueci o mundo do esporte, que é a minha origem. Sim, o desempenho. E aí, por uma questão... o que acontece, André? Tu me conhece. Eu tenho uma qualidade e um defeito na mesma coisa. Qual é a minha qualidade e defeito? Eu ouço muito os meus alunos. E aí, nessa história, eu pergunto muito para meus alunos, o que tu quer trabalhar e coisa e tal, e eu acabo mexendo com o que o aluno quer trabalhar muito mais do que eu quero. Sim, né? sim. E aí, o que acontece nessa história? Um determinado momento, chegou um aluno, há pouco tempo atrás, chegou um aluno e disse, eu quero trabalhar com esporte. Eu disse, beleza, vamos trabalhar com esporte. E aí a gente trabalhou com jiu-jitsu. Tivemos bons resultados, que até agora não foram publicados, mas serão. Resultados interessantes e tal, assim como eu tenho um grupo que estuda dança, né, com a Josi. Né? Então a gente tem essas coisas de trabalhar com... E para quem não conhece o passado do Álvaro, ele foi fisiologista de uma escola de dança, treinador, ele passava treinamento, fisiologia de uma escola de dança. Não, eu dava aula de fisiologia na escola de dança. Isso, junto com o professor Carlos Hernani de Macedo. Né? Exatamente. Eu dava aula de fisiologia para as bailarinas e o Macedo dava aula de anatomia e cinesiologia para as bailarinas. A gente trabalhava junto. Viu só o caráter dessa dupla? Você vê o caráter da dupla. Não, vamos dar aula para as bailarinas. Um bando de sem vergonha, pelo amor de Deus. Não, gente, não pegava ninguém, cara. A gente não pegava nem gripe. E tinha o chefe da companhia de dança, que era uma criatura, obviamente, que conhecia vocês e chamou vocês para trabalhar, né? Que ele deveria, sim, ser um cara a ser estudado, porque imagina levar esses 2 lobos para dentro da companhia de dança, pelo amor de Deus. Cara, eu tô tentando lembrar, agora que tu falou, tô tentando lembrar como é que foi essa história, mas sei lá, depois eu te conto isso aí, eu não lembro agora como é que foi, mas daqui a pouco eu lembro, deixa eu tomar mais uma cerveja. Mas de qualquer forma, voltando para a história, aí o que aconteceu? Aí eu me dei quando surgiu esse negócio do jiu-jitsu e tal, me deu um estalo. Cara, eu tenho que voltar a trabalhar com esporte. Né? E aí eu botei um negócio na cabeça que eu estou tentando nos últimos anos seguir, que é manter pelo menos 1 ou 2 alunos. A minha média de orientados é 8. Essa é a minha média. Né? Eu tenho cerca de 8
orientados por vez. Aí o que acontece? Sai um, entra outro, sai um, entra outro. O meu grupo é normalmente 8 mestrandos doutorandos, né? A proporção eventualmente muda. Mas aí o que acontece? Vai fazer 2 anos, entrou um doutorando, né? Que vai trabalhar com corrida, né? Ele é triatleta, vai trabalhar com corrida e nós vamos estudar efeitos de cafeína. Então nós vamos trabalhar com um polimorfismo de um genótipo. O que acontece? Quando tu ingere cafeína, existem 2 tipos de indivíduos. Aqueles que a gente chama de metabolizador rápido e aquele que a gente chama de metabolizador lento. Isso depende do genótipo da enzima que metaboliza a cafeína. E isso é que nem tipo sanguíneo. Tu nasce de um jeito ou nasce de outro. Então a gente vai trabalhar com os 2 grupos. Para isso nós vamos ter que primeiro genotipar. E depois nós vamos testar esses caras com cafeína na pista e depois em esteira, avaliando toda a cinética dos metabólitos de cafeína e blá, blá, blá. Então, o fato é o seguinte, eu voltei a trabalhar também com esporte. Então, a gente tem toda a nossa linha de investigação com saúde, em especial com doença crônica, em especial com risco cardiometabólico. Se eu pudesse resumir num termo, seria isso. Mas eu também tenho uma linha que é menor, é verdade, que é a linha de desempenho, que é a linha de performance, que é a linha de esporte. Então a gente está mexendo com esse tipo de coisa. Show de bola. E hoje em dia, cada vez mais, né, Álvaro, a pesquisa, a ciência, ela tenta trazer essas características específicas desses genótipos, né? Porque antigamente se trabalhava muito com a ciência média, desvio padrão, ainda tem muito disso, né? Mas claro, a ideia é estratificar o máximo possível para a gente poder identificar aqueles que respondem, aqueles que não respondem, para uma determinada situação, né? Isso é muito comum hoje. O que acontece? Logo no início da nossa live, eu falei no Claude Bernard e confundi com o Claude Bouchard. O Claude Bouchard é provavelmente o maior geneticista do exercício. Eu acho ele genial. Da história. Né? Ele é um canadense que fez toda a história dele na Universidade de Laval, no Quebec canadense, mas hoje ele está meu Deus do céu, na Pennington University, né? Então ele está na Pennington. É um cara absolutamente fantástico. Eu tive a oportunidade de assistir ele umas 2, talvez 3 vezes. Sensacional, incrível. O cara é sensacional. E o que acontece? Ele tem mostrado ao longo dos anos que, independente da intervenção que tu faça, principalmente de exercício, no tratamento de hipertensão, dislipidemia, obesidade, o raio que te parta, tem indivíduos que respondem muito bem e que conseguem melhorias, né, na condição clínica dele, mas tem indivíduos que ou não melhoram, e o que é mais assustador é que tem indivíduos que melhoram. Quando eu falo isso, quer me bater, velho. Como assim? O cara piora, tá louco. Só que o que acontece? Se tu coloca tudo isso em média e desvio padrão, a média e desvio padrão diluem essa coisa toda. E aí o que acontece? Aquele cara que piora, que piorou a pressão arterial dele. Isso é incrível. E aumentou a pressão. Isso acontece. Acontece. Aí o que acontece? Tu coloca aí esse cara no bolo e faz a média de desvio padrão, ele desaparece. Ele desaparece. Se avaliar ele individualmente, tu nota que tem um grupo ali. A última conferência que eu assisti do Claude, ele diz que ele não estava mais preocupado nos caras que melhoravam, ele estava interessado nos caras que pioravam. Mas é justo. Para entender claro. Que diabos esses caras que pioravam tinham. E aí ele fazia mapeamento genético, genômica, proteômica, o cacete. Era uma loucura. Então, é essa doideira. Os caras estão nesse nível. O primeiro contato que eu tive com o material do Claude Bouchard foi nas tuas aulas, né? Com aquela característica, aquela pergunta clássica, né? O quanto que o exercício melhora o VO2. Né? Então, quanto que a gente consegue melhorar o VO2, a capacidade aeróbica de um sujeito, em média, obviamente, com o treinamento. E a gente fica naquela coisa de não sabe o que vai falar, e etc, etc. E tu coloca, né, baseado nos estudos do Heritage, que é o estudo longitudinal dele, né? Que é 20% em média
que a gente consegue, 19% para ser específico. No estudo dele é 19%, a gente arredonda para 20%, né? Ali 20% a gente consegue melhorar com o treinamento. E que alguns sujeitos conseguem melhorar 50% e alguns melhoram 5%. Então, tipo, na média você tem 20%. Então, o grande desafio do profissional de educação física ou do profissional de saúde seria identificar esses grupos, esses sujeitos, estudar as melhores intervenções para cada um desses sujeitos. Porque daqui a pouco você não tem uma melhor contundência usando um exercício aeróbio, mas daqui a pouco um gasto energético vindo do treinamento de força. Eu não sei, eu tô chutando essa possibilidade. Mas tu conseguiria personalizar melhor a resposta fisiológica do sujeito frente a determinados treinamentos. Aquilo que é amplamente estudado naquela coisa chamada de individualidade biológica, né? Tu extrapolaria a ideia da individualidade biológica. E eu acho que é isso que torna a ciência fantástica, né? Porque não existem verdades absolutas. Isso é um erro, ao meu entendimento, Álvaro. As pessoas dizem o seguinte: o artigo prova tal coisa. Cara, em ciência, a verdade e a prova ela é relativa, né? Ela tem um... O que eu diria é o seguinte: existe sim verdade absoluta. O problema é que a gente não sabe qual é. Tá? Cara, eu acho que existem algumas verdades absolutas. Tá? Aquelas que já foram testadas milhares de vezes. Então, assim, olha aqui, não adianta. Se eu largar essa lata aqui, ela vai cair. O nome disso é gravidade. Se for mostrar as leis, elas são leis, né? Não tem que mudar. Isso é ciência. Agora, o que determinadas intervenções provocam? Bom, isso aí tem uma variabilidade complicada. E quando fala de biologia, quando fala de saúde, isso complica ainda mais. Então, a gente sabe, a maior parte das pessoas que estão assistindo, trabalham com exercício e tal, a gente sabe que se tu aplicar em 15 pessoas o mesmo programa de treinamento, tu provavelmente vai ter respostas diferentes. Claro que sim. Talvez todas elas sejam no mesmo sentido, talvez, mas com magnitudes diferentes e tal. Então, sabe? Não, mas isso existem trabalhos clássicos, Álvaro. Eu tenho um artigo que eu uso em aula que os caras separaram 56 sujeitos e deram o mesmo treinamento de força para esses 56 sujeitos durante um determinado período, 12 semanas. E quando eles avaliaram o ganho de força, a hipertrofia e tudo mais, eles tiveram grupos que responderam pouco ao mesmo treinamento, uma grande maioria que ficou numa resposta intermediária e um percentual também tão pequeno quanto que respondeu pouco, tendo uma resposta absurdamente boa em aspectos de ganho de força e hipertrofia. Eu acho que essa a magia, a elegância, o objetivo da ciência é determinar essas nuances, essas características de maneira bem bacana. Aqui a gente está vendo o Well Fitness Well, grande discussão, queria ter visto antes, o professor Álvaro da URGS, admiro, e foi uma honra vê-lo atuando em bancas de mestrado e doutorado. Sabe muito, é muito direto e específico, aprendemos. Mandando um abração aí, Wells. Cara, assim, não prolongando muito, eu vou... a gente chega no final das nossas lives, a gente permite que as pessoas façam algumas perguntas. A gente não precisa responder todas as perguntas, obviamente, né? E assim, eu vou escolher 2 perguntas que o pessoal vai fazer, as mais interessantes, obviamente, e aí a gente vai responder aí. Obviamente, eu peço que vocês façam as perguntas para o Álvaro responder, ele é o nosso convidado da live. Olha, ele vai pegar mais uma cerveja, a minha acabou, a minha não tem mais gelada, sabe? Caralho. Tô me esticando aqui. Então vocês podem fazer aí pergunta. Eu vou escolher 2 perguntas. Façam as perguntas. Tentem ser um pouco mais inteligentes na pergunta, não tão óbvios. Não façam fazer eu passar vergonha. Antes que tu continue, o DM Suplementos tá aqui perguntando aqui qual é o nome do evento que eu comentei. É o Combramene, Congresso Brasileiro de Metabolismo e Nutrição do Esporte. Depois eu mando inclusive o link do Combramene. Ele já tem o Combramene 2020, já tem o link, já tem o site disponível. Tá, olha só então. Marcos, você vai editar esta live e aí você pega e coloca na edição
o site que o Álvaro tá falando aqui vai ficar gravado lá no canal do YouTube, o site direitinho. A gente tem editor, o editor brinca com isso, né? Então faz parte do jogo. Então ele vai fazer lá. Legal, vamos lá. O DM também, muito bom, melhor live da quarentena, show de bola. Aqui o Álvaro colocou Combramene. Por favor, faça uma pergunta. Explorem o professor Álvaro, por gentileza. Por gentileza. Já que ninguém está perguntando, está escrevendo, as pessoas estão pensando na pergunta, Álvaro, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Qual é o tipo de risoto que tu melhor faz? O tipo? Quer saber? Risoto é risoto, risoto é tudo um Não, tipo. Eu te diria, para um pouquinho, deixa eu pensar. Porque para quem não sabe, Álvaro tem curso de gastronomia. Esse rapaz não sabe só ciência, mas ele tem um curso de gastronomia, onde ele aprendeu várias técnicas. Ciência. É ciência, várias técnicas lá de gastronomia. Mas qual é o melhor risoto? Cara, eu gosto muito de queijo de Parma com cogumelos. E o outro, que é o inusitado e que normalmente tem uma aceitação acima do que se esperaria, é o de peras com gorgonzola. Pera com gorgonzola. Eu já comi! Todos eles. Eu já comi várias vezes, muito bom. Muito bom. O Alvão é craque na cozinha, faz umas... Inclusive, teve uma época que ele tinha um blog, que ele postava algumas coisas, eu não sei onde é que tá esse blog aí, caralho. Galera, façam perguntas, por favor, aí, se vocês têm interesse. Álvaro, tu foste fazer o pós-doc em 2011, né? Em 2011, 10-11, isso. E tu trabalhou lá fazendo pesquisa, desenvolveu uma pesquisa, trabalhou em conjunto com o laboratório lá de Loughborough. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa pesquisa? Qual é que foi o artigo que saiu desse trabalho lá? Naquele período lá saíram 3. Né? Saiu um com grelina, e saiu 2 com lipemia pós-prandial. Talvez o mais importante daquela época tenha sido com lipemia pós-prandial, onde a gente comparou o grupo de sul-asiáticos com o grupo de europeus que saiu na Medicine and Science, que era o trabalho do Saravana. Eu colaborei. Grande Saravana! Querido Saravana. Querido um cacete! Querido, eu tenho uma raiva do Saravana. Por quê? Dentro da brincadeira, óbvio. O Saravana, o David assim, Saravana, leva o André pra conhecer Nottingham aqui, não sei o que, o Saravana, não, claro, pode deixar que eu vou levar. Que levou porra nenhuma? Porra nenhuma. Sem vergonha, indiano sem vergonha. Caramba. André, tem uma pergunta da Elias, querida Elias, eu tô com saudade de ti, guria. Mas ela está perguntando aqui se você já fez intervenção com criança obesa e risco cardiovascular. Sim! Nós já trabalhamos com isso, sim. Temos trabalho, inclusive... bom, nesse momento não dá para falar que nada está em andamento, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho uma colaboração, em especial com o meu ex-aluno, que é o Giovanni, que já foi citado algumas vezes nessa live, porque o Giovanni ele tem uma abordagem da fisiologia do exercício aplicada à criança e ao adolescente, na qual ele usa esporte como intervenção. Então, ele tem trabalhado bastante com futebol, por exemplo, né? Isso em colaboração com a professora Annelise Gaia e com o professor André Seabra, de Portugal, no sentido de usar esporte como uma estratégia de intervenção para risco cardiovascular em crianças obesas. Então, eu tenho colaborado com esse grupo, oferecendo meu laboratório, as coisas que eu faço, etc, e eventualmente até grana, quando eu tenho ela à disposição para tocar os projetos. Então, sim, a gente tem algumas coisas bem legais com isso. Elias, Álvaro, por favor, entre em contato se tu tiver. Álvaro, a gente tem assim, ó. Tem um negócio aqui que eu vi aqui que eu não consegui, peraí. Não, para tudo. Desculpa. Pronto, né? 1 minuto e 20 para terminar. Cara, já voou mais 1 hora, velho. 1 minuto e 20 para terminar. Então, assim, ó, pessoal, agora, desculpa, passou o tempo muito rápido, são 2 horas de live, tá? Essas lives elas vão ser editadas, vão ser colocadas no YouTube. Desculpa para quem a gente não conseguiu responder as perguntas. Álvaro, tu tem 30 segundos cronometrados para te despedir. Beijo para todo mundo aí. Gente, assim, ó, eu estou à disposição de vocês quando vocês quiserem. A lista aqui, a lista que está aqui querendo falar com alguma coisa sobre obesidade, a hora que tu quiser, prende o grito, a gente pode conversar, tá? O Giovanni
certamente vai estar à disposição, etc. Então, assim, ó, fiquem à vontade, entrar em contato. Meus contatos estão aí em Facebook, Instagram. O André tem meu e-mail. Meu telefone, por favor, não entrega, tá? Senão, tá louco. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. 2 horas de live com esse cara sensacional, o professor Álvaro Reichert de Oliveira. Tomamos uma cervejinha, demos risada, falamos sobre ciência. Aqueles que têm interesse de saber sobre ciência de verdade, sigam o perfil dele aqui no Instagram, no Facebook 321. Muito obrigado. Tchau.